Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, nós nos agradecemos por mais uma vez podermos estar juntos pela graça da vida. E assim podermos ouvir, guardar, aplicar os ensinamentos do Evangelho, as boas orientações de Joana de Ângeles. Por isso, Senhor, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, bondosos, generosos. Que todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Por isso, Senhor, nós vos agradecemos e pedimos que abençoe abundantemente os nossos caminhos segundo a vossa vontade. Que assim seja, agora e sempre. E assim, boa noite amigos, boa noite a todos, bem-vindos. Olha, estamos de volta agora nesta quarta-feira, meio da semana, bem no meiozinho da semana. E para quem trabalha só durante os dias chamados úteis, já passou um pouquinho mais da metade. Mas estamos aqui, todos juntos com a graça de Deus para esse momento onde nós vamos ver o Evangelho, onde nós vamos ver Joana de Ângeles, onde nós vamos ver um pouquinho a mais para nós mesmos. O Evangelho é para nós, é o ensinamento maior que nós temos para a nossa vida, como bem direcionar nossos atos, como bem direcionar nossas palavras, tudo aquilo que nós fazemos. Então, agradecendo sempre a nosso Pai, vamos sim, agradecendo, claro, a todos vocês. E aqui estamos mais uma vez, e hoje nós vamos ter o Evangelho. O Evangelho hoje vai nos falar sobre caridade para com os criminosos. Pois é, e é o item, do item 14 do Evangelho, do capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no 11º capítulo. Assim, vamos então agradecendo a todos vocês, e para variar aqui estamos com um pouquinho de problema na nossa internet, abrir o navegador, aquelas coisas todas, que já estão de praxe, mas nós estaremos aqui aguardando a boa vontade dele e vamos ver se a internet entra, aqui abrindo então. Não entrou, mas que coisa impressionante, da nossa internet, que não entra, não quer saber de entrar hoje. De vez em quando ela fica assim, um tanto quanto, vamos dizer, geniosa, Mas vamos tocando o nosso barquinho. Vamos ver então o que o Evangelho nos fala, e nos fala com muita alegria hoje sobre caridade para com os criminosos. Vejamos então o que nos diz aqui a mensagem de Elizabeth de França. Nos diz então o seguinte a respeito da caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado, mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus da pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós.
A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência. Benevolência concedida sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre nós, entre vós, entre nós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Pois é, meus irmãos, estas são aí as mensagens, ou a mensagem, que Elizabeth de França nos manda, nos traz, nos diz. E realmente fala para nós a respeito da caridade, a respeito da maneira como nós pensamos, a respeito da maneira como muitas vezes nós agimos para com aqueles que tanto necessitam de uma consolação, tanto necessitam de uma boa palavra, né? Porque, como ela mesmo disse aqui, não é só a esmola que vai confortar. A esmola sim vai confortar no momento de necessidade física, necessidade material, que vai propiciar para aquele que a recebe tomar as providências para o fim desejado. E aí também não nos cabe julgar, porque a nossa parte fizemos a nossa contribuição, demos a nossa contribuição para a física, né? Dinheiro para aquele que precisa, a partir daí é com ele o que destino ele vai dar. Então, nós também temos aqueles nossos irmãos que precisam da consolação, mas daquela consolação amorosa, espiritual, daquela consolação da boa palavra, do bom ouvido, do bom conselho, das boas orientações. E todos nós sabemos que somos, de uma maneira ou de outra, ainda devedores e muito devedores, né? É a nossa grande característica ainda, temos muito a resgatar de nossos erros anteriores. E claro, ainda andamos errando nessa mesma encarnação, apesar de todas as orientações, todos os alertas, tudo aquilo que Jesus nos fala, que o Evangelho nos fala, que os bons espíritos nos falam através de tanta e tanta literatura que tem, né, para nossa consulta, nosso estudo. Mas parece que é muito difícil para cada um de nós, parece que é algo que quase que inatingível, até mesmo porque mudanças são situações que enfrentamos e muito que nós necessitamos, essa mudança nossa interior, que sempre é falada, sempre é aí colocada. Exigimos muito dos outros, mas cobramos praticamente nada, né, de nós mesmos.
como diz, né, nós vemos aquele cisquinho no olho daqueles que estão perto de nós, mas não conseguimos enxergar aquela trave imensa que está no nosso próprio olho. Enfim, é como diz. E aqui, essa parte do Evangelho também é clara. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Ou como disse o próprio Mestre, é necessário que o escândalo existe para que tomem conhecimento e para ver se abalam, se sentem tocados por ele e para que não o repitam. Então, os grandes problemas da humanidade estão aí, muito claros, tantos e tantos problemas que acabamos enfrentando, né? Questão global que nos atinge, a questão da mudança climática, que é algo absolutamente real, que está aí à nossa frente, que a gente pode dizer, né, não enxerga, só não enxerga aquele que não quer mesmo. É algo nítido. Toda essa mudança de clima não existe, vamos dizer assim, aquelas estações bem definidas que existiam algum tempo atrás, tantas as mudanças que foram feitas, né, no nosso próprio meio ambiente, questão do equilíbrio, questão das florestas, questão das queimadas. Então existe uma série de coisas que nós ainda, apesar de tudo, continuamos fazendo, né? E somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, queiramos ou não. E mesmo ali no Evangelho é dito, no próprio Evangelho, para nós, pequenas coisas não significam nada. Mas para Deus, às vezes, pequenas coisas significam faltas graves. Lembremos-nos da passagem, que fala que pecamos por pensamentos, por palavras e por atos. E aqueles grandes pecadores, esses grandes criminosos, que criaturas infelizes ainda o são, continuarão sendo pelos atos que andaram por aí praticando. E não só apenas aqueles criminosos que vão presos, vão atrás das grades, porque mataram, porque estupraram, porque fizeram isso, fizeram aquilo, ofenderam a lei dos homens, porque são presos pela lei dos homens, né? Nós bem sabemos disso. Mas, olha, todos esses crimes indiretos que são feitos por aqueles que têm o poder nas mãos de trabalhar pelo bem da população e que por isso estão lá e não o fazem, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes com uma pena maior do que aquele que seja ali um assassino que tirou a vida. Porque fazer as coisas erradas e essas coisas erradas afetarem milhares e às vezes milhões de pessoas, imaginem a responsabilidade. E o mais, às vezes, fazerem dentro da própria consciência, sabendo muito bem o que estão fazendo, né? Então, as maneiras de ofender a Deus são imensas, são muitas e muitas e muitas. E como eu disse, aquilo que tantas vezes ofende apenas a lei ou não ofende a lei humana, para Deus é uma ofensa muito grave, porque envolve relações entre nós. E estamos aqui para aprender a nos darmos bem, né? Porque dependemos uns dos outros. Isso é algo que não tem como mudar. Por isso, amigo, caridade para com os criminosos, né, que são grandes pecadores, são, assim como todos nós também temos os nossos grandes pecados, podemos ter tido muito mais do que esses que aí estão, mas que podemos sim optar pelo melhor caminho, e esses ainda têm um caminho grande a percorrer. Quem somos nós para julgar? Deus julga. E nós vamos aprender com tantos e tantos erros que nós temos aí, às nossas vistas e aos nossos ouvidos. Essa é a grande realidade. Então aqui, amigos, hoje estou aqui sem internet no meu Facebook, estou sem aquele acesso, né, aos likes, a vocês, etc. Vamos ver se eu dou uma corridinha, né, pelo menos para ver aqui. Olha aqui, vamos ver o Edmar José Bueno, Fernando Palucci, Roma de Magalhães, Pedro Freitas, Sandra Campoli, Denise Holland, Alzira Crepaldi também aqui conosco. Então, vários de vocês que eu consigo sim aqui acessar nesse momento. E estou aqui, vamos dizer assim, com dificuldades também com Joana de Ângeles, porque não ligou aqui o nosso